temos este tema, aprender para evoluir. E eu, para o tratar, porque sei que há guias que sempre são certos, e o Evangelho é um deles, o guia mais certo, com certeza, para as nossas vidas. Com este tema, foi esta a frase de Jesus que me ocorreu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que aprendendo ou aprender, se trata para nós sempre de irmos descobrindo mais e melhor a verdade. Paulo Freire dizia que todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa e por isso aprendemos sempre. E nós podemos perceber, agora nesta idade, vejo mais adulta, mas sabemos desde crianças que estamos sempre aprendendo. E como nós aqui já aprendemos que somos espíritos imortais, podemos perceber que estaremos sempre aprendendo. E aprendemos com tudo o que nos rodeia. Porque tudo o que nos rodeia estimula a nossa observação, estimula a nossa curiosidade. E com todos os que convivem connosco, não é verdade? Porque todos são possuidores de saber. É ou não é? Então, nós estamos continuamente a aprender, mesmo que não queiramos. Tudo e todos, por todo o mundo, porque aqui estamos neste local, mas, como há bocadinho a Filó se referia, quando falamos de nós e estamos aqui, nós extrapolamos para todos nós, e todos nós somos a humanidade terrestre, não é? E nós aprendemos com tudo e com todos, apesar de podermos estar aqui mais confinados a este local, a esta cidade, a este país. Tudo nos proporciona experiências de aprendizagem e tudo e todos nos podem transmitir novos conhecimentos. Não é verdade? E como é que nós aprendemos? Deus nos deu estas ferramentas. Nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos, nós pensamos, imaginamos, sonhamos, nós fazemos, nós agimos. E então, nós vamos compreendendo e vamos aprendendo. Porque aprendemos quando compreendemos. Há algumas semanas, o tema da palestra que nos coube foi esse mesmo, compreender para evoluir. E compreender está diretamente relacionado com o aprender. E aprendemos destas duas formas, com a experiência, com a vivência, com aquilo que todos os dias vamos sentindo e com o estudo. Porque podemos dedicar-nos a estudar coisas que já passaram, coisas que estão a acontecer e que eventualmente não farão parte da nossa experiência ou da nossa vivência. É ou não é? Portanto, temos estas duas formas de aprender, experienciando, vivenciando ou estudando. E o que é que acontece com as aprendizagens que nós vamos fazendo? Uma vez que estamos mesmo sempre a aprender. As aprendizagens vão provocar este aumento do nosso conhecimento, dos nossos conhecimentos, porque vamos somando conhecimentos, mas à medida que vamos não só somando os conhecimentos, mas compreendendo, vamos aumentar, com certeza, a melhoria do nosso entendimento. E nós sabemos que temos essa recordação de quando fomos crianças, que percebíamos até um determinado ponto e que depois, com o crescimento, com o aumento dos conhecimentos, com a nossa experiência, a nossa vivência, se melhorou o nosso entendimento. Além disso, com certeza, que com aquilo que vamos aprendendo
e vivendo, se vai desenvolvendo a consciência do nosso ser. Porque, no fundo, é isso que almejamos, é ter consciência de nós, de quem somos, porque somos nós que vivemos, podendo viver com outros, nós somos os senhores da nossa vida, somos quem usufrui da vida que o Pai nos deu, que Deus nos deu. Ao usar a palavra Senhor da nossa vida, nós sabemos que acima de nós está o Pai, mas Ele nos deu esta vida e nos deu a consciência, nos deu, para compreendermos melhor, nos deu a liberdade e a vontade. A inteligência, a consciência, a liberdade e a vontade. E daí dizer que em liberdade e usando a nossa vontade, Ele nos concedeu este dom, o sermos senhores, de escolher a nossa vida e o nosso caminho. Desenvolvendo a nossa consciência do ser, nós vamos alargando a abrangência do nosso horizonte. Nós sabemos que sempre que algo de significativo nós aprendemos ou nós vivemos, a abrangência da nossa compreensão, do nosso horizonte de aprendizagem aumenta. É ou não é? Então, o que é aprender? Esta é uma definição no dicionário. Aprender é instruir-se, é ficar a saber, é adquirir conhecimento. E nós sabemos que ao ganharmos mais instrução, ao ficarmos a saber mais, ao adquirirmos mais conhecimentos, nós forçosamente evoluiremos. Os 4 pilares da educação são estes: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser. Conhecer tem a ver com, de facto, o somatório dos conhecimentos e a nossa capacidade de raciocinar, compreender, memorizar, aplicar, formular uma opinião. Muitas vezes nós e tudo isto tem que ser trabalhado, não é? Queremos dar uma opinião, não sabemos organizar as ideias. Isto tem tudo a ver com o conhecer, aprender a fazer, porque aprendendo nós depois podemos praticar. Tem a ver com aplicar os conhecimentos que eu sei com certeza, aprender também uma profissão, mas aprender desde o início, porque nós, ao reencarnar, temos que aprender tudo, fruto do nosso trabalho e da nossa vontade. Se nos lembrarmos, vamos recordar que reaprendemos a andar, a vestir, a tratar da higiene, a tratar da nossa alimentação, a fazer uma série de coisas que têm a ver com a nossa autonomia e depois só numa determinada idade é que vamos aprender uma determinada profissão. Portanto, nós estamos sempre a aprender a fazer, aprender a viver, aprender a conviver, a viver uns com os outros, a respeitar, a ajudar, a diminuir conflitos, a aprender a ser generosos. Estamos a aprender isso sempre, para depois, com tudo isto, aprendermos a ser. Aprender a ser é um projeto individual, é um projeto nosso, é um projeto que vamos definindo, construindo, reformulando. No fundo, aprender a conhecermos-nos e a conduzirmos-nos de uma forma sempre melhor. Porque é o bem que nos compensa. Aprender sobre o mundo que nos é exterior, sobre tudo o que nos rodeia. Porque nós precisamos de saber onde estamos, não é? Precisamos de saber os contextos que nos rodeiam. E temos como descobrir.
aquela caravela que, metaforicamente, nos recorda os portugueses que foram à descoberta e que abriram as portas do mundo, do mundo ainda desconhecido. Afrontaram e enfrentaram os seus medos e foram descobrir, foram abrir os horizontes. E nós temos forçosamente que abrir o nosso coração, o nosso entendimento àquilo que nos rodeia. Saber analisar, saber observar, saber escolher. E muitas vezes nós caminhamos muito estudando aquilo que nos é exterior, mas nós temos também que aprender sobre o nosso mundo interior, porque é sabendo quem somos que podemos melhor fazer o projeto para o nosso ser. E simbolicamente também está aqui a máscara, porque nós temos que ir em busca de nós e ir desfazendo, irmos retirando todas as máscaras que ainda nos cobrem. Não é um trabalho fácil, como dizia a irmã Filó há pouco. Não é um trabalho fácil ir ao encontro de nós mesmos e desnudarmos-nos para podermos depois construirmos um ser melhor, mudarmos a nossa vida. Então, aprender para evoluir tem estas duas asas. Intelectualmente, nós temos todos que saber mais, eu diria, nós temos que saber tudo. E o tudo é infinito aqui, porque nós não sabemos o que há ainda para saber. Alguém sabe? Jesus dizia que o Pai trabalha até hoje. Não dizia? O Pai trabalha até hoje. Isso significa que o Pai cria e que tudo está em contínua elaboração. E nós aprenderemos sempre. Então, nós teremos que saber, que conseguir evoluir intelectualmente e moralmente. Temos que ser sempre melhores. E estas são as duas asas que nos permitirão conhecer a verdade. Então, o que quereria dizer Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, conhecer a verdade, aprender, e a verdade nos liberta. Porque quando vamos conhecendo, nós vamos compreendendo e vamos deixando para trás o que era velho. Muitas vezes nós estamos convencidos que já sabemos tudo e que já somos muito bons. Nós temos esta cegueira, por isso é que temos que retirar as máscaras sem problema. Porque nós sabemos que somos imperfeitos. Conhecer, segundo a lição evangélica, não se traduz em recolher só informações para sabermos mais, mas é em assimilar os conhecimentos que nos permitam trabalhar as nossas imperfeições. À medida que vamos compreendendo melhor sobre o mundo e sobre nós, no nosso mundo, nós vamos combater as nossas imperfeições. Porque sabemos que, à partida, combatendo as nossas imperfeições, nós estamos a trabalhar para o bem do mundo e estamos, de alguma forma, a exemplificar. E vamos ver o que nos dizem os Espíritos sobre o aprender, sobre a necessidade que temos de adquirir conhecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 115, eles nos dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E deu a cada um de nós uma missão, com o objetivo de nos esclarecer e de nos fazer chegar aonde? À perfeição, pelo conhecimento da verdade.
Então, nós estamos evoluindo no nosso caminho, estamos aprendendo sempre a caminho da perfeição. E nós vamos conhecendo a verdade e vamos adquirindo esses conhecimentos como? Passando pelas provas que a lei divina nos impõe. E nos dizem ainda no Livro dos Espíritos, na questão 540, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Isto significa, é uma admirável lei da natureza, de que o nosso espírito ainda não abrange, não é? Ainda não abrange, mas irá abranger, porque o arcanjo, o espírito mais puro, já foi átomo e já percorreu este caminho. E é por isso que nós não temos que nos sentir mal, devemos nos sentir motivados para aprender, motivados para evoluir, motivados para ir conhecendo a verdade, para irmos fazendo o nosso caminho, cada um de nós o seu caminho. Porque um dia lá chegaremos e tudo está encadeado. Quando aqui nós vemos que tudo está encadeado, é porque tudo na obra de Deus é solidário. Tudo é solidário. São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Somos nós, somos cada um de nós que constrói o seu caminho, que constrói o seu projeto de aprender, que se vai construindo, se vai fazendo, se vai tornando um espírito mais evoluído. Todos nós já passamos pelos bancos da escola, muitas vezes, mas nesta encarnação nós sabemos que por muito que nos ensinem, nós só aprendemos quando decidimos aprender. Os professores são semeadores, lançam o conhecimento, guarda-o em si, vai se apropriar dele, o aluno que quer, quando entende. E de que forma é que nós vamos poder aprender o tanto que temos ainda? E como é que nós sabemos que para trás já aprendemos muito? Já evoluímos muito, já fomos o tal átomo, mas do ponto de vista da nossa intelectualidade ou da nossa moralidade, nós sabemos que também já evoluímos muito, somos espíritos muito velhos, como diz o nosso querido irmão Fernando, com umas barbas muito longas. Nós podemos saber isso porque vivemos num mundo ainda muito difícil, um mundo de provas, de expiações, um mundo ainda com muita negatividade, com muita ignorância. No entanto, alguns de nós, já querem ser melhores, já sabem que não é traindo, que não é matando, que não é roubando, que não é violentando, que não é o caminho onde não brilha a luz que nos convém. Nós podemos perceber que já evoluímos. Então, todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus nos fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Nós ouvimos muitas vezes temos muitas vezes esta ideia. Nós aprendemos de uma forma geral ou pela dor ou pelo amor. O irmão Fernando outro dia explicou-nos que há muitas outras formas de aprendermos. Mas é um facto que nós ainda escolhemos muito a dor. Ainda vamos lá pela dor. Porque no limite da dor nós acordamos. E então pensamos e mudamos de caminho. Mas nós conseguiríamos tornar-nos conhecedores de tudo e moralmente perfeitos numa só existência? Não conseguiríamos. Nós percebemos agora
o conhecimento que está ao nosso alcance e que nós não vamos conseguir, apesar de tudo, alcançar. Nós estamos aqui, cada um de nós, na sua reencarnação, vai conseguir aprender uma profissão, quando muito duas. Portanto, é muito o que temos para aprender e é muito o que temos ainda para aperfeiçoar. Então, o Pai nos dá a possibilidade de reencarnar. Nós ainda somos estes espíritos imperfeitos. Ainda nos domina a ignorância, o orgulho e o egoísmo. Ainda temos que reencarnar muitas vezes, até sermos espíritos puros, até não sofrermos nenhuma interferência da matéria ou influência, até termos uma superioridade intelectual e moral absoluta, até termos atingido o mais elevado grau de perfeição. Através do trabalho, que é uma lei natural. E é o trabalho que nos permite o trabalho, neste caso, porque aprender nos dá trabalho, modificarmos-nos nos dá trabalho. E nos dizem os Espíritos que sem o trabalho nós permaneceríamos no limiar, na infância da nossa inteligência. Porque evoluir é progredir. E os Espíritos nos dizem nos fornecem estes ensinamentos. Nós progredimos de duas maneiras, intelectualmente e moralmente. E neste século, dizia Kardec, na altura da publicação do Livro dos Espíritos, no século XIX, e nós dizemos ainda hoje, houve um grande progresso intelectual, falta acontecer o progresso moral. Ele é sempre acompanhado, ele caminha ao mesmo tempo, o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral é consequência do intelectual, mas nem sempre vão um ao lado do outro. Mas como é que o progresso intelectual pode conduzir ao moral? Porque através da compreensão do bem e do mal, nós vamos, utilizando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, chegar a atingir o desenvolvimento moral e a perfeição moral. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escala. E como é que nós progredimos? Às vezes até damos conta dos saltos de aprendizagem, mas de uma forma geral, o espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, pode avançar em ciência, num outro em moralidade. E todos nós, às vezes, conhecemos pessoas muito bondosas, que percebemos que lhes falta ainda caminhar no desenvolvimento da intelectualidade, e pessoas muito intelectualizadas, onde não encontramos ainda a bondade. E para terminar, algumas mensagens de espíritos amorosos. Meimei, neste livro, nos deixa esta mensagem. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Mas nós, que percebemos que temos para voar até à perfeição, para evoluir, não conseguimos voar só com uma asa, pois não. Já vemos, se batermos só uma asa, não voamos. Temos que, agora, e tendo consciência disto, tentar aprender e evoluir nos dois sentidos, no da sabedoria e no amor. Joana de Ângeles nos deixa também esta mensagem.
É verdade que o homem não atinge as altas esferas sem as luminiscências do conhecimento. Precisamos saber. Da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos, através da conjugação do verbo amar, em todas as suas expressões. Porque um dia nós também amaremos o conhecimento, saber mais. E Emmanuel, no livro Consolador, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, à evolução, portanto. Ambos são necessários que cultivemos para voar mais alto, para evoluir. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Isso significa que é sempre o desenvolvimento moral que se sobrepõe ao desenvolvimento intelectual, mas que ambos os desenvolvimentos nos são necessários para progredirmos. Que Jesus ilumine toda a humanidade, nos ilumine a todos nós, nos ajude e está ajudando, porque ao abrir-nos, ao mostrar-nos a porta deste lar, nos mostrou a luz que nos ajuda, a luz que nos ilumina, para batermos asas, evoluirmos, continuarmos a trilhar o nosso caminho, o caminho da evolução, aprendendo sempre um pouco mais e aprendendo sempre a ser melhores. Que Ele nos ajude. E que, para irmos mais fortalecidos, com mais vontade, Ele nos deixe receber e permita que venham até nós os bons espíritos energizar o nosso ser físico e espiritual. Preparamos-nos para agora receber o passe. Aprender para evoluir. Aprender, que maravilhoso presente. Estima a escola nesta terra linda, neste planeta azul onde vieste nascer. No caminhar deste momento, ao encontro e reencontro de tantos e tantos outros seres, vieste aprender. Aprender com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó. Com tudo e todos podes aprender sempre. Com uns o que deves fazer, com outros, porém, o que não deves fazer. Nem dizer e o seu exemplo não repetirás. São estes que tantas vezes te abrem os olhos para que, como eles, na desgraça não vás parar. Como vês, está tudo perfeito, só precisas estar atento e com tudo e todos aprender. Por ora, esta é a escola onde deves realmente estudar, trabalhar, conviver, servir e amar. Serve-te o aprendizado para que possas evoluir
na proposta de novos voos, quando amanhã voltares a renascer. Busca sempre aprender.